Muito bem, hora de oração, tempo oportuno na presença do Senhor em nome de Jesus. Como vocês estão? Tudo na paz? Mais um dia de clamor, de oração, mais um dia de oportunidades o Senhor tenha estabelecido para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Colossenses, o apóstolo Paulo ensina: aproveitai as oportunidades, e que seja um dia de oportunidades, seja um dia de renovação de chances para a tua vida, e que você e eu possamos entrar pelas portas, aproveitar as oportunidades, aprender com as oportunidades que perdemos e não alimentá-las como frustrações, mas nos renovar para dizer: agora eu não perco a minha chance, em nome de Jesus. Estamos lendo o livro do apóstolo Paulo aos Gálatas e fazendo algumas reflexões. Entretanto, estou fazendo primeiro a oração e depois falando algo sobre essa passagem. E aqui no capítulo 1 de Gálatas, no versículo 18, diz assim: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Sicília, e não era conhecido à vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Muito bem, se for possível, coloque a mão sobre o teu coração, ou se for possível você fechar os teus olhos, ou até mesmo se ajoelhar, e vamos orar, porque aqui nós vemos algo tremendo, talvez um resumo tão profundo da realidade das igrejas daqueles dias. Aquele que perseguia, aquele que tentava destruir a fé, agora pregava a palavra no nome de Jesus. E aqui o apóstolo Paulo faz esta viagem a Jerusalém, encontra com Pedro, e daqui a pouco vamos comentar um pouco mais sobre isso. Mas, Pai de amor, nós dobramos o nosso semblante diante do teu altar nesta manhã, para buscar, Senhor, compreender as Escrituras e ouvir a tua voz. E não podemos deixar, Senhor, de reconhecer, de mencionar a transformação de um homem em Cristo Jesus, o poder da palavra na vida de um homem, o apóstolo Paulo. Não podemos, Senhor, deixar de reconhecer a tua grandeza, o teu poder, o propósito do Deus Todo-Poderoso, do Monte Sinai, do Monte Sião, de Jerusalém até os confins da terra, de onde o teu Espírito Santo tem agido e tem chegado até nós. Meu Deus, dá-nos graça no conhecimento da tua palavra, no crescimento, Senhor, na fixação, no comprometimento para com o Senhor, com o chamado, com a tua obra, como se vê no testemunho da tua palavra, onde o teu servo, Senhor, ministra aos Gálatas para que sejam destruídas correntes, cadeias, grilhões, influências, falsidades, mentiras, perversidades, para que as almas se fortaleçam em perseverança em Cristo e na cruz e no sangue de Jesus, e não fossem pervertidos por carne, por sangue, por amor ao dinheiro, por falácias religiosas, pela influência dos judaizantes, pelo servir a Deus por obras, por interesses ou pela lei, porque o sacrifício derradeiro já havia sido feito, Pai, em nome de Jesus. Palavra esta que veio da boca de Deus, evangelho este revelado. O Senhor nos alcançou em tal instância das nossas vidas. Por isso hoje declaramos: dá-nos graça para que esta vida verdadeira de um crente, de um cristão, essa vida verdadeira, Pai, verdadeira, daquele que conhece ao Senhor, que teme ao teu nome, que tem intimidade com o teu Espírito, que pode pregar, evangelizar, daquele, Senhor, que tem o evangelho da liberdade sobre a sua vida, a conduta daquele que é livre em sua vida, em nome de Jesus. Destrói as limitações, as barreiras interiores, os bloqueios espirituais, as obras de demônios, meu Deus, todas elas caiam por terra, sejam juntadas uma sobre outra nos pés da cruz e seja esmagado a cabeça da serpente.
Eu clamo para que esta verdade possa se cumprir e se derramar em nossas vidas. Visita os teus servos, eu te peço, meu Deus, visita as tuas servas. Existem calamidades no nosso meio, desespero no nosso meio, brechas no nosso meio, existem desvio de conduta no nosso meio. Adverte, exorta, alimenta, abençoa, dá um sinal, faz um milagre, meu Pai. Tu podes, as estrelas estão nas tuas mãos, tu andas em meio aos candeeiros, o Senhor é Deus da tua obra, da tua casa. Ah, Senhor, conduz em triunfo, em liberdade, dá graça em uma mente criativa aos teus servos, abre portas de emprego, de trabalho, de resolução de problemas impossíveis, de causas difíceis, da justiça, de situações familiares e de problemas que, Senhor, não fazemos ideia, pessoas abusadas, outras agredidas, pessoas, ó Deus, que foram colocadas como lunáticos às ruas, provados, voltaram atrás, estão nas drogas, sujismundos, andando sobre o espírito da imundícia, Senhor. Tende misericórdia. Resgata, levanta e alcança. Eu te peço, enfermo, cancerígeno, aquele que está com Covid, aquele que está enfraquecido, aquele que está, Senhor, com dores, aquele que está com ameaças e sentenças e diagnósticos, eu declaro seja quebrado no poder do nome de Jesus. A autoridade desses argumentos, diagnósticos e destas enfermidades, seja quebrado o seu domínio, o seu poder no nome de Jesus. E haja liberação de vitória, de bênção, da graça e do favor do Senhor em cada alma, em cada vida e no nosso coração, Senhor. Não haja divisão por irmãos que já se passaram em nossas vidas, por ministros, por pessoas e homens de Deus, mas esteja o nosso coração cordado, Senhor, cordado, alegre em bendizer ao teu nome e desejar o bem e até mesmo apagar o mal com o bem. Receba a honra, a glória, o louvor e a adoração das nossas vidas, certos que o Senhor nos responde, nos responderá e nos dará um dia grandioso de vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba, tome posse, abra o teu coração e clame a cada dia em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, depois de 3 anos, o apóstolo Paulo vem a Jerusalém. Depois de Atos 9, começo de Atos 9, o caminho de Damasco, onde ele tem uma experiência tremenda com Jesus, e a grande luz da glória de Deus brilhou diante dele, ele ouviu a voz do Senhor falando com ele, e ele vai até a cidade, aquela situação da oração de Ananias, a sua libertação, as escamas caem dos olhos, ele é batizado. Depois disso se passam 3 anos. Diz a palavra que o apóstolo Paulo vai para a região da Arábia. 3 anos, um período que todos os estudiosos, teólogos vão mostrar onde ele estava jejuando, orando, buscando revelações, aprendendo, sendo guiado pelo Espírito Santo, crescendo na fé, desenvolvendo sentimentos, fazendo comparações com toda a lei de Moisés, que ele era mestre. Então aqueles 3 anos foram um tempo de preparação tremendo. O que vemos nesse Gálatas 1, de 18 a 24, é algo tremendo que acontece, que revela a formação, a preparação e como Deus gasta e investe tempo, e nós temos que abrir o nosso coração para o tempo de Deus na nossa preparação. Então ele faz essa viagem, voltando, então, e vem a visita a Jerusalém para se encontrar com Pedro e com os demais apóstolos. Ele encontrou com Tiago, aliás, um parênteses interessante, versículo 19, não vi outro dos apóstolos, senão Tiago. Então Tiago também é apóstolo, o irmão do Senhor. Tiago era o irmão do Senhor, não era um dos 12, mas ali estava com essa figura de grande líder na igreja e obviamente, eu entendo dessa maneira aqui, como também apóstolo. Então esse encontro daqueles que andaram com Jesus na carne e até a sua prisão e morte de cruz, depois vem o apóstolo Paulo e se encontra com eles. Aqui a narrativa de Atos, no capítulo 9, o versículo 26, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tornando-o consigo, levou aos apóstolos e contou como ele havia se encontrado com Jesus no caminho de Damasco. Então,
Atos 9, 26 conta exatamente esse encontro e essa viagem do apóstolo Paulo a Jerusalém, a encontrar-se com os apóstolos. Então, ele vem dizendo que ele foi para a região da Síria, da Sicília, onde ele pregava, que é a própria origem do apóstolo Paulo, região da Síria e da Sicília, onde ficava a cidade de Tarso, ele era Saulo de Tarso, né? Onde ele estava, mas ali ele também foi perseguido, os helenistas, aqueles que tinham a sua cultura enraizada na cultura grega e sob a influência e a tutela de Roma e seus ídolos e deuses e tudo, ele teve que fugir também, porque ali foi jurado de morte, e foge para essa região da Sicília, e da Síria, que estava incorporada ao território romano na época, né? E ele não foi conhecido, ele não viajou em Jerusalém e na Judéia, as pessoas que, as igrejas da Judéia que estavam realmente no Senhor. Mas aqui está escrito que todos ouviam dizer que aquele que agora perseguia, prega a fé. Aquele que agora perseguia, prega a fé. E todos os dias eu tenho dito, repita comigo um trecho, talvez você possa dizer, aquele que perseguia agora prega a fé. Isso foi dito sobre Saulo, ou sobre Paulo, melhor, nas igrejas em Jerusalém. Aquele que perseguia agora prega a fé. Então que tremendo, Deus transforma o homem, Deus o encontra, Deus o havia elegido, escolhido desde o ventre da sua mãe. Existem familiares, pessoas violentas, bêbados, caídos, pessoas desviadas, existem pessoas de todo tipo de problema e de pecado e de brecha, homicidas e pessoas dominadas por espíritos sexualizados, enfim, uma infinidade de coisas. Mas só que quando o Senhor tem um propósito, aquele que perseguia prega a fé. Então, se você tem sido perseguido na tua casa, no trabalho, se existem perseguições, injustiças, falácias, porque você prega a fé, porque você é de Jesus, porque você é um servo de Deus, eu quero declarar esta palavra, aquele que perseguia prega a fé. E nisto posto para declarar, e que esta voz possa fazer eco, esse ano haverá salvação na tua casa, na tua família, porque aqueles que perseguiam, eles passam por provações, passam por lutas, encontros e desencontros em suas vidas acontecem. E o Senhor vai os tomar, vai os encontrar, vai os alcançar e vai convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, para que a maldição seja transformada em bênção em nome de Jesus. E por fim glorificavam a Deus ao respeito do próprio Paulo, glorificavam a Deus porque haviam sofrido pelas mãos dele. Mas agora glorificavam a Deus por ele, porque ele havia não mudado de lado, agora ele havia nascido de novo. Agora uma nova criatura estava estabelecida sobre sua vida e uma nova direção. E o Senhor mudou completamente a vida daquele homem, que era para ter vivido de um jeito, era para ter vivido com a cultura dos fariseus e desenvolver uma vida santa do ritual da lei de Moisés, ora em Jerusalém, ora em Tarso, enfim, prosperando, enfim. Mas Deus o tirou daquele meio, Deus o tirou daquele caminho, daquele destino, Deus o tirou daquela rota para escrever a sua vontade. Deus me tirou da rota da vida que eu vivia e que eu imaginava ser a melhor possível. E ela tinha tudo para ser bem-sucedida, talvez. Tinha tudo para ser, talvez, dentro de um padrão comum e normal da realidade da nossa família na época, seria bom, talvez especial. Só que Deus me tirou de tudo aquilo que eu imaginava ser bom, porque ninguém sabe o que daria aquela história, para escrever na minha vida a vontade dele e a história dele. E é por isso que hoje eu sou um pastor da igreja, por isso que hoje eu sou dirigente de igreja, por isso que hoje eu sou pastor de ovelhas e tenho alegria de declarar isso e de dizer, eu encontrei o Senhor, ou melhor, o Senhor me encontrou na virada do milênio e transformou a minha vida. E é por isso que eu estou aqui até o dia de hoje, em sua presença. Dias vieram, semanas se passaram, meses se sobrepuseram e os anos chegaram já a 20 anos. Mas para a honra e glória do Senhor,
a despeito de todas as perseguições e aprendizados e carências e lutas, nós estamos aqui firmados na presença do Senhor em nome de Jesus. E glória a Deus por isso. E que você também possa declarar isso em nome de Jesus. Glorificavam a Deus ao meu respeito, disse o apóstolo Paulo aos Gálatas. Excelente dia, fica com Deus.